Jesus, ela tinha a resposta para o seu problema. Recentemente fui convidado por um amigo, ex-colega de trabalho, porque eu não estou mais trabalhando. Ele ligou para mim e falou: pastor Simval, me informaram que você é pastor, e eu estou com meu filho hospitalizado. Meu filho tem 12 anos, tem 2 meses que não está indo para a escola, está sentindo uma dor terrível na cabeça, já fez tomografia, já fez ressonância, já fiz de tudo e não resolve o problema. Já levei ele até em Abadiânia, para aquele curandeiro, para ver se ele fazia uma cirurgia espiritual para o meu filho sarar. Imediatamente eu falei: ele vai ficar pior, porque você está levando no lugar errado, você está buscando a resposta no lugar errado. Nós fomos visitá-lo, ele me chamou para que nós fôssemos no hospital, nós fomos no hospital juntamente com um outro irmão, ali nós oramos ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, o Deus que nos redime, o Deus que ressuscita mortos. Aquele garoto estava internado ali naquele hospital, e de repente nós oramos, nós ungimos, e de repente aquele menino parou de sentir dor, automaticamente deu um pulo da cama, sorrindo, e começou a chorar: pai, a dor passou, pai. Só o nosso Deus, queridos, é capaz de fazer um negócio desse. Só o nosso Deus é que faz isso. Quando nós buscamos a resposta no lugar certo, Deus tem uma resposta para nós. Foi ministrada a palavra, aquele casal, pai e mãe, estavam presentes, aceitaram a Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Quem ama tem pressa em socorrer. Quem ama tem pressa em socorrer. Se você ler todo o capítulo 11 do livro de João, você vai compreender melhor essa ministração. Eu não fiz uma leitura mais extensiva para que você compreendesse melhor, haja vista a exiguidade do tempo, o tempo não nos espera, mas depois você lê esse capítulo para você compreender melhor, capítulo 11 do livro de João. Então, quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Você já imaginou uma criança, uma mãe que está com uma criança enferma? A mãe se apressa logo em arrumar uma medicação, fazer um chá, levar no hospital, porque a mãe ama e não quer ver aquela criança sofrendo. É assim ou não é? Sim ou não? Então, Jesus amava aquela família. Marta chega para Jesus e pede socorro. Ela chega para Jesus pedindo para que Jesus fosse ao encontro do seu irmão que estava enfermo. Meus irmãos, elas sabiam que buscando a resposta em Jesus, elas teriam a solução para o seu problema. Hoje, quando nós estamos diante de uma situação e oramos por alguém, nós às vezes dizemos: Senhor, cure meu irmão, cure minha mãe, fulana de tal, pessoa a quem tu ama, pessoa que serve ao Senhor, está com câncer, Jesus, cura. Jesus é aquele, queridos, que nós devemos buscar solução para os nossos problemas. E aí, como eu estava falando, a pessoa que ama, ela tem pressa em socorrer a pessoa amada. E aí, às vezes, nós estamos orando e dizendo: Senhor, fulano de tal está divorciando, Senhor, socorre. Fulano de tal está enferma, Senhor. Fulano de tal que está com câncer, está com problema de saúde, precisa de ajuda. E Jesus não responde. E você continua orando. E quanto mais você ora, parece que a situação vai complicando. A pessoa está divorciando, quando você mais ora, parece que a dissolução do casamento está mais próximo. Às vezes, você ora por uma pessoa que está desempregada: Senhor, abre uma porta de emprego, e ora 1 mês, e ora 2, e ora 3, e Deus não responde. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele ama a mim e Ele ama você. E aí às vezes nós nos questionamos: mas por que? Se Jesus me ama, por que Ele me deixa sofrer, me deixa desempregado, me deixa enfermo, me deixa enfrentando um conflito conjugal desse? Ele não me ama. Assim estava Marta. Jesus nos ama, Jesus ama o meu irmão, mas Jesus não se apressou em ir ao encontro de Lázaro.
Jesus não se apressou a ir ao encontro de Lázaro. Por que Jesus não curou Lázaro à distância quando ele recebeu a notícia? Ele tinha feito isso, não é? Com o filho do oficial, que chegou em Jesus e disse que o filho estava enfermo. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Aí ele disse: não, pelo amor de Deus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra sua. Se o Senhor falar uma palavra daqui, o meu filho vai ser curado lá. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé, nem Israel viu uma fé desse jeito. E Jesus proferiu uma palavra e o filho foi curado. Amém? Jesus poderia ter feito isso com Lázaro, poderia dizer uma palavra apenas, mas Jesus não fez isso. Jesus não disse essa palavra à distância. Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, e podia também curá-lo à distância. Ele já havia curado o filho do oficial, mas ele não fez isso. Por que ele não curou o seu amigo a quem ele amava? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. E quantas vezes eu e você pensamos assim? Quantas vezes eu e você pensamos assim? A atitude de Jesus parece contradizer esse amor. Se Jesus nos ama porque sofremos, se Jesus nos ama porque passamos pela aflição, se Ele é todo poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Porque um filho de Deus fica doente, perde o emprego, enfrenta o luto, por quê? Essa é a pergunta. Sabe por quê, queridos? Porque nós não temos imunidades especiais. O Pai amava o Filho, Deus amava Jesus, mas permitiu que Ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse da cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. É por isso que Ele permite que eu e você passemos por aflições. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores. Muito pelo contrário, Ele próprio nos diz: no mundo tereis aflições. Letra B, dentro do tópico, tempo do milagre. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Ao invés de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde ele estava, não teve pressa alguma em socorrer aquele que ele amava. Em vez de ir, ele manda apenas um recado: esta enfermidade, Marta, não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Só que Lázaro morreu. Tentem imaginar o que passou na cabeça de Marta. Jesus manda dizer: Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que o seu irmão já estava morto. O que passaria na sua cabeça? O que passaria na cabeça de vocês? Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ué, mas ele já morreu. Como compreender isso, queridos? Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Depois que Jesus recebeu a informação, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. E depois desses 2 dias, ele caminhou para Betânia. E do lugar onde ele estava até Betânia, distava cerca de 32 quilômetros. Então, no segundo dia, no terceiro dia, Jesus sai caminhando para ir para Betânia. Diz a Bíblia que essa caminhada era a distância de 1 dia. Ele caminhou o dia todo, e quando ele chegou lá para socorrer Marta, já fazia 4 dias que Lázaro havia morto. Lázaro já estava morto havia 4 dias. Olha a situação de Marta. Ela precisou lidar com a doença, com a demora de Jesus em ir socorrê-la e com a morte do seu irmão. Queridos, nesse momento, a fé de Marta deve ter dado uma oscilada. A fé de Marta deve ter balançado. Porque se Jesus diz: Marta, essa enfermidade não é para a morte, mas já fazem 4 dias que Lázaro está morto, eu acredito que nesse momento, Marta balançou na fé. Ela ficou entre a fé e a lógica.
Pois como entender essas palavras, queridos? Eu acredito que ela duvidou, eu acredito que ela se angustiou muito, eu acredito que ela